E nos últimos 10 anos, quem investiu no Banco ABC Brasil teve uma rentabilidade que superou os melhores índices da Bolsa de Valores. Com uma rentabilidade acumulada nos 10 anos de 231%, o Banco ABC vence o índice que reúne as empresas pagadoras de dividendos, o IDIV, com 145% de rentabilidade, o que é uma rentabilidade bastante interessante. Venceu também o Ibovespa, que reúne as empresas mais negociadas da Bolsa de Valores, com 130%. Como o Banco ABC é uma small cap, ele também venceu o índice das small caps, índice que reúne as empresas também mais negociadas da Bolsa de Valores, porém com menor índice de captação, ou seja, um menor valor de mercado. Então, mostra-se através desse gráfico que a rentabilidade do Banco ABC foi superior aos principais índices, tornando um investimento bastante atrativo. E é assim que a gente começa o nosso vídeo de apresentação do segundo trimestre de 2024, dos resultados desse banco que nós temos na carteira do canal. Essa carteira onde a gente investe R$50 toda semana, e a gente vem fazendo isso nos últimos 12 meses para poder criar essa carteira de perfil mais previdenciário. E nada mais previdenciário do que umas empresas bancárias, porque afinal de contas, o que um banco faz, pessoal? Um banco, ele é capaz de emprestar para você o dinheiro, para emprestar dinheiro para grandes instituições, para grandes empresas, para corporações, e com isso ele recebe uns juros. E assim ele cria essa carteira de crédito com todos esses clientes e vai ganhando essa rentabilidade. Quando você é sócio desse banco, você recebe parte desses lucros sob forma de juros sobre capital próprio ou de dividendos. Então o Banco ABC ele vem apresentando uma rentabilidade, como eu disse no gráfico, bastante interessante, trazendo para a gente uma certa segurança no investimento, apesar da sua volatilidade nas ações. O que é volatilidade nas ações? Volatilidade é na mudança repentina dos seus preços, que vem ondulando, mas quem investiu desde o início teve uma rentabilidade positiva, desconsiderando a reaplicação dos proventos de 73%. Hoje, o banco custa R$ 22,69 e ele nos últimos 6 meses vem permeando nesses valores entre R$ 21 e R$ 23. Tá? Então está sendo negociado nesses valores. Quando nós olhamos para os últimos trimestres de 2020 até 2024, os últimos 4 anos, nós temos que a receita vem de forma ondulatória, né, mas sempre positiva, exceto quarto tri de 2020 e segundo tri de 2021, mas um ponto positivo é sobre os seus lucros, que eles vêm com uma margem pequena, mas vêm crescente e sempre no positivo. Isso dá uma certa segurança também. Então, ele não tem uma receita muito grande, mas ele sempre tem lucros constantes. Afinal de contas, ele é um banco pequeno ainda, está em desenvolvimento. O Banco ABC ele só tem 5 bilhões em valor de mercado hoje, com baixo free float, 30%. São os índices das ações disponíveis para negociação entre mim e você. E esse baixo free float causa também, em contrapartida, o aumento da sua volatilidade. Então, quando algum institucional compra e vende muitas ações, o preço sobe demais ou o preço desce demais. Por isso que ele é um banco um pouquinho mais volátil, crescendo o que é o mais importante, que é a sua carteira de crédito expandido. O interessante do Banco ABC é o seguinte: o jeito com que ele trabalha, os clientes dele são em 34% grandes corporações, ou seja, empresas que têm um faturamento de mais de 4 bilhões de reais. Depois ele tem 57% nas corporates, que é um pouquinho menos, até 300, 400 milhões. E ele tem um pedacinho que ainda está galgando, mas que é também uma clientela um pouco mais complicada, que é o que ele chama de middle, com 9% em junho de 2024 da sua carteira de crédito, fazendo parte ali em 9%, que são faturamentos abaixo de 300 milhões de reais de forma anual por essas empresas. Então ele é um banco mais focado na linha corporativa, na linha empresarial, do que outros bancos que nós temos aí que são quase 100% comerciais na linha de crédito para pessoa física. Quando eu disse na capa que ele seria um mini banco do Brasil, foi por conta da carteira de crédito dele também, que está bastante focada no agronegócio. 22% da carteira dele compõe clientes que estão alocados na cadeia do agronegócio. Ele também está focado em energia elétrica, serviços, comércio, construção civil e incorporadoras, transportes e logísticas, setor financeiro e outros
setores menores, mas a maior parte da carteira vem se rentabilizando através do agronegócio. Então, toda essa rentabilidade, toda essa carteira de crédito expandindo, que vem crescendo cada vez mais com esses clientes corporativos, o banco atingiu um lucro líquido de 250 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. Foi um crescimento de 23,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente olha um pouquinho também dessa carteira de crédito expandido, onde houve o aumento dessa carteira, nós temos que analisar essa tabela aqui, onde o banco nos informa que a carteira de crédito expandida cresceu 11,4% de forma anual e de forma trimestral cresceu-se 5%. Nela, cresceu o CIB, que são as grandes corporações, acima de 4 bilhões, em 16%. Cresceu a Corporate, que vai até 300 milhões de reais, 9%. E 9,8% cresceu a clientela menor, que é a clientela middle. Então, ele vem crescendo, não só as grandes corporações, mas as médias e pequenas também, sempre voltado mais para essa linha de crédito empresarial, que isso dá uma certa segurança. O índice de inadimplência tende a ser um pouco menor do que quando nós comparamos com bancos mais comerciais para a pessoa física. E esse crescimento de 23,9% do seu lucro líquido, somando os 250 milhões de reais no segundo trimestre de 2024, vem acrescido pela margem com os clientes, que aumentou a carteira de crédito, aumentou em 52 milhões, aumentou também a carteira de margem com o mercado também em si, pelas aplicações financeiras, entre outros negócios, em 24 milhões, tá? Teve um pouquinho de queda por questões da taxa Selic menor do que foi o ano passado, despesas baixas, as receitas com serviços também têm um valor interessante de 42 milhões de reais, mas depois tem o gasto com administrativo de 20 milhões, outros serviços que o banco também oferece rentabilizam em 4,8 milhões de reais, mas ele tem o pagamento dos impostos e tem as participações dos lucros ali que são extraídos, sobrando então como lucro líquido esses 250 milhões. Então é assim que o jeito do banco ganhar dinheiro, tá? Esse lucro líquido foi crescente, tanto de forma anual quanto de forma trimestral. Até mesmo no semestre ele teve esse aumento nos seus lucros. Isso é bastante promissor, porque no primeiro trimestre nós não tivemos um resultado tão interessante do Banco ABC. Então ele teve esse crescimento de 12,1% que ajudou muito ao banco a ter essa resposta que o mercado queria. Ele tinha esse guidance, ou seja, as diretrizes de crescimento do banco eram para crescimento de carteira entre 10% a 15%, ele conseguiu ter esse crescimento. Nós vimos lá a carteira de crédito expandido crescendo 11,4%. Crescimento da carteira do segmento middle, que é um segmento mais complicado de se trabalhar, segundo o CEO do banco, né, que é um grupo onde o índice de inadimplência pode ser um pouco maior e com isso ele precisa de mais provisões. Mas de qualquer forma, a ideia era crescer entre 15% e 25% e ele cresceu entre 10% a 15% essa carteira, tá? Também um ponto positivo foi a diminuição nas despesas. Era provisionado no guidance de 9% a 14%, para esse trimestre foi de 7% a 12%. Então isso ajudou o banco a ter números bem positivos. Com isso a gente observa que o Banco ABC, conforme já mostrado lá no primeiro gráfico que você viu no inicial vídeo, ele vem vencendo o Ibovespa ali facilmente, né? A BB Investimentos, parte de assessoria de investimentos do Banco do Brasil, destaca pontos positivos para o Banco ABC. Vemos um banco com um ímpeto aparentemente revigorado do que foi o primeiro trimestre, né? Uma nova estratégia corporativa anunciada e mostrando a capacidade de aceleração de receitas e rentabilidade. Igual mostrei para vocês, crescimento de receita, crescimento da carteira de crédito, crescimento dos seus lucros, tá? A qualidade de crédito, onde o banco opera nitidamente com o freio de mão puxado, é aquela questão de não aumentar absurdamente a clientela middle para evitar essas possíveis inadimplências, que foi o que o Banco Bradesco fez. O Banco Bradesco, no passado, ele tomou essas decisões de aumentar muito a sua carteira de crédito para a pessoa física, sem ter uma análise mais criteriosa sobre esses créditos onde eram tomados. O banco começou a ter uma rentabilidade bem aquém do que aquilo que ele deveria. Então a cotação foi sentida, foi marcada e o banco teve uma rentabilidade muito ruim. O Banco ABC visa fazer o oposto, crescer a carteira de crédito com uma certa saúde, segurando essas possíveis inadimplências. Se a gente dá uma olhada nos seus indicadores fundamentalistas, a gente vê que ele pagou nos últimos 12 meses
6,7% de dividend yield. Não é um dividend yield agressivo, até porque é um banco small cap, ou seja, um banco que precisa crescer ainda muito para distribuir grandes proventos, mas está dentro de uma linha razoável de distribuição acima de 6% em dividend yield por ano. Um PL baixo de 6,25, nada grandioso também, não é uma barganha toda, mas é um banco que está ali negociando a um preço justo dessa faixa dos R$22, o que está abaixo do seu valor patrimonial, né, 0,94, então abaixo de tudo que ele vale ali, ele está sendo negociado nessas questões, apresentando um retorno sobre o patrimônio líquido ali, marcado pelo ROI de 14,98, que vence a nossa taxa livre de risco, que é a Selic, que está em 10,5%. Então, o banco vem crescendo essa rentabilidade, até marcada pelo CAGR de receitas dos últimos 5 anos e os CAGR de lucros dos últimos 5 anos, 20% para um e 16,19% para outro. Então isso mostra um banco que está promissor. Não é o melhor de todos, mas também é um banco que está bastante competitivo nessa questão por conta da sua linha de crédito mais premium. A BB Investimentos, ela também joga um guidance para poder um preço-alvo para o final de 2025, podendo chegar a R$ 27,80, antes que era R$ 25,00 esse preço-alvo deles. Então, isso tem um potencial de valorização da ação de 24%. A recomendação da BB Investimentos é a recomendação de compras, porque espera-se um PL baixo ainda para os próximos anos e um dividend yield de 6% a 7%, dependendo do valor que você compra também. Se você compra com um valor mais barato, aproveitando a volatilidade para baixo, você consegue um yield on cost mais interessante. Falando em redistribuição de proventos, ele vem distribuindo dividendos. A gente olha em 2020, 15 centavos apenas, depois de 2021, 1,25, 2022, 1,39, 2023, 1,57, e até a presente data ele distribuiu 78 centavos. Então isso mostra-se também, esses dividendos crescentes, uma maneira muito inspiradora e interessante de bonificar o acionista de forma justa, de forma perene e de forma crescente, onde se corrige ali pela sua inflação também, tá? Então o Banco ABC, ele tem essa pegada, mais linha corporativa, mais de segurar um pouco a expansão absurda da sua carteira de crédito, e com esse refino que a gestão faz, ele consegue manter esses lucros sempre constantes e aumentando a sua receita, tentando aumentar mais essa carteira de crédito, com um baixo índice de inadimplência, que está bastante saudável para aquilo que o banco oferece, tá? Então é isso que nós temos para o Banco ABC. É um banco que tem na carteira do canal, e é um banco para você analisar nas suas teses de investimentos e ver se faz sentido dentro da sua carteira. Uma ação sozinha, uma empresa sozinha na carteira, ela não diz nada. O que diz a empresa, a sua construção da carteira como um todo, tá, pessoal? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, um jeito de demonstrar isso é deixando o like para mim, tá? Se inscreva no canal também se você não é inscrito. Sua inscrição é muito importante aqui para mim, vai me motivar a criar vídeos cada vez melhores. Comenta para mim sobre o Banco ABC, o que você acha da tese de investimento dessa grande corporação. E aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.